Fala, Tricolada! Rapaziada, o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui é de análise do pós-jogo, Botafogo 1, Fluminense 0, depois de 5 anos o Botafogo consegue vencer o Fluminense lá no Engenhão. Não vou nesse vídeo botar culpa na arbitragem pela derrota do Fluminense. O gol do Botafogo foi duvidoso, não sei o que, o Braulio. Cara, não vou por esse caminho, porque o Fluminense jogou muito mal, o Fluminense acabou o jogo devendo muito. É um time completamente diferente do que a gente está acostumado a ver jogar. O Alexander está fazendo muita falta para esse meio de campo. O André está tendo uma dificuldade tremenda de fazer essa saída de bola. O Fluminense está sendo anulado, está sendo cancelado pelos seus adversários. Uma coincidência, né? O Flamengo, que já jogou algumas vezes no Campeonato Carioca, né? São dois clubes que já jogaram com o Fluminense esse ano, que é no caso o Botafogo, que venceu no Campeonato Carioca, o Fluminense também por 1-0, e o Flamengo, né? O Fluminense nesse ano, acho que jogou mais de 3 vezes contra o Flamengo. Parece que os times aqui do Rio já sabem como o Fluminense joga e já encontrou uma forma de parar o Fluminense. Foi isso que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Marcação alta, pressionando a saída de bola dos jogadores do Fluminense e o rodízio de falta. O jogador do Fluminense recebe a bola, chegam 2 e 3, ou quando não rouba a bola, faz uma falta. O Botafogo se utilizou da mesma estratégia, o Fluminense não soube como sair dessa marcação do Botafogo e dessa pressão da equipe do Botafogo. O Botafogo é um time organizado, um bom time, indiscutivelmente. Independente de qualquer coisa, o Botafogo foi melhor do que o Fluminense. Mesmo com o Fluminense ele com 60% de posse de bola, mas um 60% de posse de bola é infrutífero, né? Não conseguiu criar chances de gol. Pô, absurdo. 90 minutos. Em 45 minutos do primeiro tempo, além dos descontos, né? O Fluminense deu 2 chutes para gol. E o segundo tempo foi pior. O Fluminense deu um chute a gol. E foi do Lelê aos 43 minutos, se é que podemos chamar aquilo de chute a gol, né? Ele caindo aos pés da trave, chutando a bola na trave. Então é muito pouco para um time que há pouco tempo estava jogando bom futebol, criando várias jogadas, criando várias chances, a bola chegando aos montes, aos pés do Cano, para ele fazer os seus gols. A gente vai no jogo, no clássico, contra o Botafogo, valendo a liderança, o Fluminense dá 3 chutes a gol. Novamente, o Fernandinista, ele terminou o jogo bem irritado, recebeu um cartão amarelo e depois recebeu um cartão vermelho logo em seguida, está fora do próximo jogo do Fluminense. A terceira expulsão do Fernandinista. Ele tem que ficar calmo. Como eu percebo que quando as coisas não estão indo muito bem para o Fluminense, ele perde o controle, ele tem que ter essa calma. O Fluminense precisa dele, apesar dos erros que ele cometeu nesse jogo, principalmente com a entrada do Pirani na partida. Mostrou mais uma vez que a escolha do Pirani é equivocada e que tem alguma coisa errada na insistência com esse Pirani entrando todo o jogo do Fluminense. Esse garoto até agora não apresentou nada de futebol e tem um monte de garoto na base que poderia ter essa insistência, ter essa paciência, e até agora o Fluminense não teve essa paciência com o menino Isaac, com o menino Arthur e com outros garotos, até João Lourenço, garotos da base que já tiveram oportunidade no Campeonato Carioca, depois sumiram. Mas o Pirani tá ali, começa como titular, o Pirani pega todas as bolas, sai correndo igual um maluco e perde a bola no meio do caminho. Não dá sequência a uma jogada. E corre assim, ó. Parece uma barata depois que deu uma cheirada no Baygon. É impressionante como ele consegue ser titular nesse time do Fluminense. Ainda teve a lambança do quarto árbitro, era para tirar o Manuel, acabou tirando o Samuel Xavier, os camaradas erraram no número, o quarto árbitro bota a culpa no auxiliar do Fluminense, o auxiliar do Fluminense falou que a culpa foi do quarto árbitro, mas independente disso, o Fluminense jogou nada. Nada, é inadmissível o Fluminense dar 2 chutes a gol num clássico contra o Botafogo no primeiro tempo e dar 1 chute no segundo tempo. O Fluminense fez isso. Botafogo, assim como o Flamengo, na Copa do Brasil, anulou o meio de campo do Fluminense. O Ganso não jogou nada, o Lima não fez absolutamente nada também, o André errando passe, com dificuldade para sair com essa bola. Aí tem a situação do elenco. O Alexander está fazendo falta. Tá, e aí, qual é a alternativa à ausência do Alexander? É o Lima? Qual a alternativa à ausência do Alexander? É o Pirani? E quando o adversário fizer a marcação alta?
Quando o adversário pressionar a saída de bola do Fluminense, o que a gente vai fazer? Qual é a alternativa? Qual é a alternativa que o Fernando Diniz nos apresenta a um rodízio de faltas? Há uma marcação muito forte no meio de campo que praticamente anula o time do Fluminense. Quando mata o meio de campo do Fluminense não joga. Praticamente o Fluminense não joga. Os laterais não se apresentam. O tal do Guga, pelo lado esquerdo, improvisado na lateral esquerda, não se apresenta para a parte ofensiva. Pelo lado direito, Samuel Xavier também não se apresenta. Aí você não tem jogada no meio de campo, não tem aquele toca-toca no meio de campo, a bola rodando ali, aqueles espaços que o Fluminense costuma ter, e todas as vezes que o Fluminense tem espaço no meio de campo, o Fluminense joga muita bola. Mas quando não tem? Mas quando tá todo mundo mordendo o calcanhar dos jogadores do meio de campo do Fluminense, que não consegue trocar 2 passes, consegue trocar 3 passes, o Fluminense não consegue. E aí, qual é a alternativa? Jogar pelos lados do campo, usar os laterais? Cadê os laterais que não jogam? Qual é a alternativa ao rodízio de faltas? Qual é a alternativa à marcação alta? Qual é a alternativa a uma marcação que praticamente não deixa o Fluminense respirar? Tem que encontrar. Porque o Fluminense, ele tá na mídia. Todo mundo quer ver o Fluminense jogar. E não é só o torcedor, não é só o repórter, não é só o dirigente, não é... É também os treinadores adversários. É o Sampaoli que quer ver o Fluminense jogar, é o Luiz Castro que também quer ver o Fluminense jogar, são todos os outros treinadores do futebol brasileiro que já manjaram a forma do Fluminense jogar. Tendo espaço, marcação um pouquinho mais recuada, o time jogando um pouquinho mais defensivamente, dando espaço e deixando o Fluminense fazer o seu toque de bola, as coisas fluem como uma maravilha para o Fluminense. Mas quando a pressão é alta, o adversário corre mais do que os jogadores do Fluminense, tem mais tesão, mais brios pela vitória, e rodízio de faltas, brigando por cada espaço do campo, preenchendo o meio de campo, o Fluminense não se encontra. É necessário encontrar alternativa para isso. Então, um primeiro tempo em que foi muito pegado, o Fluminense teve até posse de bola, mas pouca chance. O Botafogo conseguiu ter 1, 2, 3 oportunidades, ele teve 7 finalizações só no primeiro tempo, em comparação a 2 do Fluminense. No primeiro tempo o Botafogo era muito melhor. E qual foi a alternativa do Fernando Diniz ali no segundo tempo para tentar melhorar esse meio de campo do Fluminense, para o Fluminense ter um pouquinho da posse de bola, para o Fluminense para mim participar da partida, já que são 2 jogos que o Fluminense não consegue jogar, o Fluminense não consegue fazer o seu jogo? Foi tirar o inexpressivo Pirani ali do meio de campo e colocar o Lelê espetado na ponta esquerda. Mas mesmo assim, o problema não estava... Estava no Pirani, claro, mas também não é colocando um cara aberto pelo lado esquerdo que o Fluminense ia tomar conta do meio de campo. Não, o problema estava ali na meiuca. O Fluminense não estava conseguindo manter essa bola, não ter essa posse e conseguir trocar 3 passes. Cara, a única válvula de escape, vamos poder dizer assim, o único jogador que conseguiu fazer alguma coisa ofensiva, ou puxar algum contra-ataque, ou puxar alguma jogada ofensiva, foi o Arias. Coitado do Arias, que correu praticamente o campo todo. Mas a bola não chegou no Cano e não chegou em outras peças importantes. O Ganso tentou algumas jogadas, mas não conseguiu pela falta de espaço. Aí ele colocou o Lelê no lugar do Pirani, no intervalo do jogo, para tentar modificar e a coisa não melhorou. Ele colocou o Martinelli no lugar do Lima. Martinelli vindo de contusão, sem ritmo de jogo, num jogo pegado, cheio de falta, jogo picado também pela arbitragem, jogo complicado. Logo na entrada do Martinelli, em seguida, uma bagunça dentro da pequena área, saiu o gol do Botafogo, numa falha do goleiro Fábio, que estava até atuando bem pra caramba, fazendo grandes defesas. Logo em seguida veio o gol do Botafogo com 26 minutos de jogo. Depois entrou o JK, e o JK entrou até bem. Também fez uma fumacinha ali, era para tirar o Manuel, acabou tirando o Samuel, porque o quarto árbitro errou o número, daí bagunçou a substituição do Fluminense, deu tudo errado. Tudo errado. O time mal ofensivamente, mal no meio de campo, porque o meio de campo é o coração desse time, é ali que as jogadas são criadas, e é ali que a coisa é fabricada para o Arias e para o Cano, e quando a coisa não funciona no meio de campo, meu amigo, e quando os laterais não dão opção, tanto Samuel pelo lado direito como o Guga pelo lado esquerdo, o Fluminense fica sem alternativa. E o que me preocupa é isso, que me deixa muito, muito preocupado. Será que o Fluminense é um time de nota só? Será que o Fluminense precisa de espaço para jogar um bom futebol? Será que se todos os clubes
que manjarem, observarem o Fluminense e Flamengo, e o Fluminense e o Botafogo deste sábado, tiverem a mesma ideia de que jogar assim contra o Fluminense vai dificultar as ações do Fluminense, será que todo mundo jogar dessa forma teremos um Fluminense diferente, sem alternativas e de um futebol ruim? Isso que me deixa preocupado. Acho que todo time de futebol, principalmente aqueles que jogam bonito, tem que ter uma alternativa, tem que ter um plano B. Tá difícil aqui, tá complicado, tá fechado, estou marcando alto. E aí? Como é que a gente vai sair dessa situação? Quem está com a palavra para decidir isso é o Fernando Diniz. Ele que tem que procurar essas alternativas. O que eu vi no jogo contra o Flamengo, tudo bem, com todos os erros de arbitragem, o Fluminense foi prejudicado pra caramba no jogo contra o Flamengo, mas o Fluminense não conseguiu fazer o seu jogo. Vai ter que fazer o seu jogo no jogo da volta. E agora no jogo do Botafogo, meu amigo, não tem como culpar a arbitragem. A atuação foi muito, mas muito abaixo do esperado. A gente espera outro tipo de futebol por parte do Fluminense. Isso é uma pena. O Fluminense vai precisar trabalhar bastante para criar alternativas. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!